Hoje, terça-feira, dia 17 de setembro, teve a sessão de imprensa do filme Hebe, A Estrela do Brasil. É um filme brasileiro que tem sido muito esperado porque conta a história de nada menos do que a maior apresentadora que esse país já teve, que foi a Hebe Camargo, que faleceu em setembro de 2012, aos seus 82, 83 anos de idade. E ela tem uma história de vida muito interessante, e só que aqui a gente tem um recorte específico da vida dela, que se passa nos anos 80, uma parte importante da vida dela, e que a gente acompanha para saber exatamente quem foi essa mulher, além daquilo que a gente viu dentro dos palcos da Bandeirantes, do SBT, de todos os lugares onde ela trabalhou. Se você quiser saber então sobre este filme, fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre ele hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar aí no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, tá? Assistir esse filme, inevitavelmente, me faz lembrar da minha mãe. Eu sei que estou falando muito da minha mãe, ela faleceu há pouco tempo atrás, faleceu em agosto último, mas é que ela pode ser considerada uma das grandes fãs de Hebe. Eu me lembro muito bem da minha mãe sempre tá falando da Hebe Camargo, de quanto a Hebe era verdadeira nas coisas que ela falava, era honesta e tal, e minha mãe não perdia um programa dela. Muitas vezes eu assistia com ela na segunda-feira, que era onde passava, né, quando passava o programa dela no SBT, e eu pensava, nossa, meio cafona, né, aquela coisa meio brega, cheia de lantejoula, aquelas roupas que ela usava, super, né, brega chique, brega novo rico, e eu não entendia muito bem. Aí, quando ela faleceu, naturalmente a gente vai pesquisar mais sobre o assunto, também a gente vai ficando mais velho e vai entendendo melhor as coisas. Aí eu entendi quem foi Hebe Camargo e comecei a admirar a história de vida e a trajetória dela, que culmina nesse filme, que mostra, na verdade, muito além do que era a apresentadora. Mostra uma mulher cheia de problemas pessoais, problemas no trabalho também, mas que nunca perdeu de vista os seus princípios. Ela sempre foi fiel aos seus princípios, aquilo que ela pensava de verdade, não se dobrava às pressões que vinham das emissoras onde ela trabalhava, não se dobrava a pressões de políticos, mas ao mesmo tempo também era uma mulher cheia de contradições, e que tudo isso é mostrado aqui nesse filme de 2 horas e pouquinho, mas é que faz esse pequeno recorte nos anos 80 que mostra até as contradições da vida da Hebe Camargo, ao mesmo tempo que ela defendia acabar com a corrupção, defendia acabar com os políticos corruptos no país, ela era votante e fazia campanha para Paulo Maluf. Ou seja, tinha aí uma baita contradição, porque ela, que era contra a censura, fazia campanha para um deputado, na época, que era apoiado pela ditadura militar. Isso é só uma das coisas que fazem com que Hebe, a Estrela do Brasil, que é esse filme, seja tão interessante. Mas a principal delas é a interpretação praticamente sobrenatural da Andréa Beltrão. Eu tava conversando com o Lucas quando eu cheguei da cabine, e eu comparei a atuação da Andréa Beltrão com a interpretação da Marion Cotillard no Piaf, no Hino ao Amor. Porque são duas interpretações que ultrapassa aquela coisa da imitação dos tiques da pessoa. Ela incorpora a personalidade, e quando incorpora a personalidade, ela pode até nem parecer tanto com a pessoa que ela tá interpretando, mas fica parecida. É a mesma coisa que a gente fala aqui da Andréa Beltrão, porque ela não é tão fisicamente parecida com a Hebe. Ela lembra bastante, mas não é muito parecida. Aqui ela não teve quase nenhum trabalho de maquiagem, mas por conta dos trejeitos, por conta de incorporar aquela personalidade, aquela risada forte, aquela incontinência verbal que a Hebe tinha, que não conseguia parar de falar um minuto sequer, e sempre se metia em confusão por causa disso, tudo isso tá aqui nesse filme e faz com que a interpretação dela, se fosse aí uma coisa mais internacional, uma coisa virada para o público estrangeiro, com certeza seria lembrada nos grandes festivais, seria lembrada nas premiações, porque é um trabalho, assim, é o trabalho da vida da Andréa Beltrão, é um grandíssimo trabalho de atuação, porque ela consegue dar vida, literalmente, para Hebe Camargo. Quando a gente está assistindo o filme, parece que a gente está vendo a Hebe Camargo, e é isso que me deixou muito impressionado enquanto eu estava assistindo, porque às vezes eu me pegava achando que era realmente a Hebe na tela. E isso faz com que o trabalho dela seja louvável. Para você entender aonde se passa esse filme, ele se passa nos anos 80, quando já está acabando a ditadura militar no Brasil, e a Hebe está lá no programa dela na Bandeirantes, teve sempre liberdade para falar sobre os assuntos que ela queria, e ela sempre foi uma grande defensora das pessoas que são excluídas da sociedade. Os homossexuais
homossexuais da época, os aposentados, as pessoas que não eram tão vistas pelo governo, ela sempre defendia no programa e sempre que possível levava lá. Então isso começou a incomodar a censura federal, que ainda ficou vigente durante o governo do Sarney, e aí ela começou a ter muitos problemas, acabou saindo da Bandeirantes e logo foi chamada pelo Silvio Santos para estrear no SBT. Então todo o filme se passa na preparação dela para estrear no SBT e como ela estava lidando com seus próprios problemas pessoais, que ela estava tendo problema no casamento, que ela era casada com um empresário chamado Décio Capuano, que é interpretado aqui no filme pelo Marco Rica, mas daqui a pouco a gente vai falar dele. Então a gente tem aí um grande trabalho de roteiro também da Carolina Coccio, que ela fez esse filme de uma forma muito corajosa, escreveu esse filme de forma corajosa, porque ela pegou uma parte importante da vida da Abby, ao invés de querer contar toda a história de 50 anos de carreira na televisão em um filme de 2 horas, ela pegou esse recorte que é bem emblemático, é uma coisa que diz mesmo quem é a Abby. E uma coisa a se destacar também é a direção do Maurício Farias, é uma direção classuda, uma direção bonita de assistir, é uma coisa muito difícil de achar aqui no Brasil, inclusive, um filme tão bem dirigido, com classe, com elegância, né? Com enquadramentos bonitos e tal. E também é bom destacar a direção de arte do filme, que recria os ambientes da Hebe Camargo, né? Como, por exemplo, o lugar onde ela fazia o programa, o palco onde ela fazia o programa dela no SBT é recriado com perfeição. É realmente muito parecido com o que era na época, que eu me lembro quando era criança, né? Então é realmente muito parecido. Para quem assistia vai dar uma boa dose de saudosismo. E também a caracterização de alguns personagens ficou bem interessante. O Silvio Santos, interpretado pelo Daniel Boaventura, ele não ficou tão igual ao Silvio Santos, na aparência, mas a voz ficou bem parecida. Pelo menos pra mim, eu achei. Mas tem vários outros personagens que aparecem, e um deles que eu gostaria de destacar aparece em uma cena só, que é Desi Gonçalves. E quem interpreta ela é a Estela Miranda, que é conhecida como a síndica lá do Toma Lá da Cá, a louca lá. Você assistia Toma Lá da Cá, né? Sim. Então, a síndica do prédio lá. Eu esqueci o nome dela lá no programa. Mas ela, primeiro, ficou muito igual a Desi Gonçalves, e segundo, a cena que ela aparece é muito engraçada. Então, funciona muito bem essas aparições, relâmpago, né? O Chacrinha também, interpretado pelo Otávio Augusto, aparece em uma cena só. Roberto Carlos, o cara que colocaram pra interpretar o Roberto Carlos, é bem parecido. Então é um filme que é bem fiel àquilo que realmente a gente conhece desses personagens, dessas pessoas que estão aparecendo na tela. O que a gente não pode dizer com certeza é se o filme não fez uma espécie de chapa branca na imagem da Abby, porque eu não conheço tão a fundo assim, mas pelo que eu sei, ela sempre foi uma pessoa que defendeu minorias. Dona Álvara. Dona Álvara, era Dona Álvara, esquece que eu tava falando, é Dona Álvara, a do Toma Lá da Cá. Então, voltando ao assunto, a gente tá falando do cabeleireiro, ou do hair designer, que era o Caio Luxo, que foi amigo dela por mais de 15 anos e acabou falecendo de AIDS, e isso motivou a Abby a mudar algumas posições na vida dela, enfrentar alguns embates, né? Porque a AIDS nos anos 80, como a gente sabe, era um grande tabu, as pessoas tinham medo de falar sobre isso. E também, justamente nesse tema, teve uma cena que é muito emblemática, eu não queria dar spoiler, mas vou dar um levíssimo spoiler, que tem uma cena em que há um padre lá no programa dela, e ela chama o padre para rezar, fazer uma oração para uma pessoa que faleceu de AIDS. E o padre não se levanta da cadeira. E ela faz sozinha. Tem aí esse enfrentamento também. Apesar dela ser extremamente religiosa, a Abby era muito religiosa, Nossa Senhora Aparecida principalmente, mas ela enfrentava quando necessário porque ela nunca abriu mão dos princípios dela. E é isso que a gente acaba acompanhando aqui no filme. Então os papéis coadjuvantes desse filme também brilham bastante. O Marco Rica, que interpreta o marido ciumento da Abby Camargo, que era o Décio Capuano. Não era Capuano não, era Décio ou outra coisa. Mas vamos chamar de Décio. É porque ela teve alguns maridos, eu não lembro direito os nomes. Ela teve o marido Décio, que era extremamente ciumento, e foi interpretado pelo Marco Rica, aqui com grande competência. Eu sempre gostei muito desse ator, porque ele sempre faz aqueles papéis que ninguém quer, sabe? Dos machos ridículos. Aqueles caras que a gente pega ódio desses personagens. E ele sabe fazer esses personagens muito bem. Então aqui, mais uma vez, ele não decepciona. Também tem o filho da Abby, que é o Marcelo, que é interpretado pelo Caio Horowitz. Mas é interpretado com delicadeza, porque é um tipo de personagem que tem várias camadas. Você vai ter que assistir o filme para descobrir o que a gente tá falando, mas é um personagem que realmente ele tem, assim, uma tristeza inerente dele por ele ter alguns problemas pessoais, íntimos dele, ao mesmo tempo em que ele sempre demonstra o carinho que ele tem pela mãe. E por fim também tem o Danton Mello, que aparece no filme como empresário e sobrinho da Abby, que é o Claudio Pessutti. E esse cara é o que sempre tá lá ajudando a Abby, sempre esteve do lado dela, do começo ao fim da carreira. Então é um personagem também que tá ali pra ser uma espécie de grilo falante dela, aquele que fica no ombro dando os conselhos. Funciona bem, mas eles aparecem pouco. Quem brilha no filme mesmo é a Andréa Beltrão, o filme é dela, ela tá em praticamente todos os
frames desse filme, porque não tem como deixar de lado essa personagem e essa atuação fantástica que ela entrega aqui. Se tem uma coisa que dá pra reclamar nesse filme, é que o clímax dele é muito apressado. O filme passa 2 horas e 50 construindo uma história pra resolver tudo em 10 minutos. 1 hora e 50 eu disse. Você tá surdo, né? Falou 2 horas. Se você voltar, vai ver mais 50. 2 horas e 50, 2 horas e 50, 2 horas e 50... Faltando 10 minutos pro filme acabar, a gente tem uma resolução muito rápida da história. Ele passa 1 hora e 50 construindo uma história inteirinha pra chegar em 10 minutos e resolver assim. No fim das contas, parece que foi tudo muito apressado. Fizeram todo um trabalho pra desenvolver uma personagem pra depois resolver rapidamente e encerrar logo o filme. Mas ainda assim é um filme que vale muito a pena assistir. Você precisa assistir esse filme no cinema, se possível, porque além de contar com um grande roteiro, uma grande direção, conta com uma atuação perfeita da Andréa Beltrão. Isso é uma coisa que precisa ser idolatrada mesmo. Ela vai ganhar, se tiver prêmio aqui no Brasil, ela vai ganhar tudo que for possível com essa interpretação da Abby, porque não tem pra ninguém. Ela realmente fez aqui o trabalho da sua vida, é um trabalho assim marcante, é uma coisa que vai ficar na carreira dela, provavelmente, aí por muito, muito tempo. Então, por isso, esse filme recebe aqui da gente a nota 10. Apesar desse erro que eu falei, né? Apesar dessa questão do clímax que fica muito apressado e tal, é um filme que acaba emocionando muito as pessoas. É um filme que mostra bem a personalidade da Abby. Ah, e uma coisa que eu gostaria de reclamar também é que a Lolita Rodrigues e a Nair Belo, elas aparecem muito rapidamente, elas poderiam ter mais espaço também. Isso poderia até tirar ponto do filme, mas eu vou manter o 10 mesmo assim. Então, vá assistir esse filme no cinema, vá lá prestigiar o cinema nacional, que sempre está aí necessitando aí de grandes bilheterias, né? Porque a gente sempre precisa fomentar a cultura aqui no Brasil. E também assistir a biografia de uma das mulheres mais importantes da televisão brasileira. E provavelmente essa é a melhor biografia já feita aqui no Brasil. Talvez já feita não, mas nos últimos anos, com certeza, é a melhor biografia feita aí no cinema nacional. Bom, por hoje é isso então. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente agradece aí a sua audiência e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons. Tchau!